O negócio estava quente porque o Corinthians já tinha acertado tudo com o Cuéllar. Só que o Al Hilal da Arábia Saudita tinha estragado o negócio. O Corinthians não. O Al Hilal pediu muito para o Corinthians, muito dinheiro para o Corinthians. E aí não deu certo. Aí depois o negócio. Então aí o negócio esfriou, né? Depois, agora de novo, o negócio esquentou. E aí, segundo a reportagem do site Central do Timão, a reportagem do Ciro Rei e do repórter Kennedy Cardoso, segundo eles, o caso do Cuéllar teve uma reviravolta. E o Al Hilal já estaria topando, já estaria mais flexível, já estaria topando negociar o Cuéllar com o Corinthians, porque é o seguinte, o Al Hilal está interessado na contratação do Sérgio Busquets, volante meio-campista que estava no Barcelona, jogou tantos e tantos anos no Barcelona da Espanha. Então, o Al Hilal tem interesse na contratação do Sérgio Busquets. Contratando o Busquets, o Al Hilal liberaria o Cuéllar para jogar no Corinthians. O negócio, então, estaria mais quente, estaria mais flexível, o volante de 30 anos. Resta saber o valor da negociação. O negócio pode girar em torno de 2 milhões e 500 mil dólares, ou seja, 12 milhões e 100 mil reais na cotação atual. O Al Hilal tinha pedido 5 milhões de euros. Por esse valor, o Corinthians não vai fazer negócio. Por 5 milhões de euros, o Corinthians não vai fazer negócio. Por metade disso, por 2 milhões e meio de dólares, né? Um pouco menos da metade disso, pode pintar negócio. Porque a posição de volante é uma das prioridades do Corinthians, né? Você sabe que o Corinthians só tem o Fausto Vera, o Rony e o Maicon na posição. Na posição mesmo, o Corinthians só tem o Rony, né? Na posição de primeiro volante. O Fausto Vera e o Maicon quebram o galho ali na posição, são mais segundos volantes do que propriamente primeiro volante. O Cantillo não deve ser mais aproveitado, o Cantillo deve ser negociado, inclusive a possibilidade da negociação do Cantillo com o Júnior de Barranquilha. E por isso o Corinthians prioriza a contratação de um volante. Aliás, segundo ainda a central do Timão, além da contratação do Cuéllar e da contratação do Matias Rojas, vou falar do Matias Rojas daqui a pouco, além dessas duas contratações, o Corinthians já teria encaminhado mais 2 contratações. E os 2 jogadores viriam com peso de titulares do Corinthians. Não se sabe quem são os jogadores nesse momento, mas é a apuração do pessoal da reportagem da Central do Timão, então a gente respeita a apuração e eu estou trazendo aqui a informação para você. Bom, se há mais 2 contratações encaminhadas, pode ter certeza que uma delas é para a posição de zagueiro, porque o Corinthians já tentou o Lucas Veríssimo não deu certo, também estava naquela história do tá quente, tá frio com o Lucas Veríssimo, né? O Corinthians hoje tem o Murilo, tem o Gil, tem o Bruno Mendes e tem o Caetano. Só que o Bruno Mendes provavelmente não vai ficar no Corinthians depois do final do contrato. Recebeu já a proposta de renovação de contrato, mas até agora nada, então estou achando que não vai ficar no Corinthians depois da renovação de contrato. O Balbuena termina o contrato dele agora no meio do ano e ele não deve voltar para o futebol da Rússia. Mas aí é um problema dele com ele mesmo, porque o Corinthians não quer renovar o contrato do Balbuena, não quer prorrogar o contrato de empréstimo com o Balbuena. A informação é que ele pode ir para o futebol carioca. Vasco e Flamengo estariam interessados na contratação do Balbuena. Então, o Balbuena, que nessa segunda passagem pelo Corinthians foi muito mal, nessa segunda passagem pelo Corinthians não deixou saudade, na primeira passagem sim, ele foi bem, foi campeão, em 2017 fez a zaga ao lado do Pablo, zagueiro que hoje está no Flamengo, né, e foi campeão brasileiro em 2017 sob o comando do Fábio Carille, mas neste momento o Balbuena está muito mal e por isso não vai renovar o contrato com o Corinthians. Matias Rojas, segundo informação do repórter Vene Casagrande, assinou o pré-contrato por 4 anos com o Corinthians. Já é jogador do Corinthians, portanto, eu já tenho falado isso aqui há um bom tempo.
Estamos falando já do Matias Rojas já faz tempo e fica a expectativa do torcedor corintiano para o Rojas vestir logo a camisa do Corinthians, mas agora a informação é que, além de R$ 900 mil por mês que ele vai ganhar, e vai ser um dos jogadores mais bem pagos do Corinthians, ele vai receber também luvas de R$ 6 milhões. É isso mesmo. O que são luvas? Luvas é o bônus que o jogador recebe para assinatura do contrato. Como o Corinthians não pagou nada ao Racing da Argentina, o Corinthians ele vai pagar diretamente esses R$ 6 bilhões de luvas para o jogador, para o Matias Rojas. Foi assim que ele convenceu o Matias Rojas a jogar no Corinthians, não só pela questão financeira, também pela longevidade do contrato, né? O Matias Rojas vai ter 4 anos de contrato, prazo do contrato de 4 anos. Aliás, o Corinthians está tentando convencer o Cuéllar da mesma maneira, oferecendo ao Cuéllar 3 anos de contrato. O jogador que tem 30 anos jogaria no Corinthians até os 33. Então, seria desta maneira. Romero disse hoje que não quer sair do Corinthians, mas aí é o seguinte, né, Romero, com todo respeito. Querer é uma coisa, poder é outra, porque o Romero não completou ainda os 7 jogos. O mesmo acontece com o Balbuena, né? O Balbuena não completou os 7 jogos, então o Balbuena poderia jogar no Vasco, no Flamengo ou em qualquer outra equipe do futebol brasileiro. O Romero também não completou os 7 jogos, então ele pode jogar em qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Ele está dizendo que não pediu para sair, mas está muito claro que o Vanderlei Luxemburgo não quer mais utilizar o jogador está para escanteio, deve ser negociado com outra equipe do futebol brasileiro ou até mesmo do futebol. No caso do Romero, acho até mais provável que seja do futebol sul-americano. Gente, hoje a péssima notícia, 2 notícias ruins para o Corinthians, né? A primeira diz respeito ao Renato Augusto. O Renato Augusto teve uma contratura na panturrilha. Essa é a contusão do Renato Augusto. Uma contratura na panturrilha. E vai ficar fora de combate de 7 a 10 dias. Então, portanto, ele está fora do clássico contra o Santos, o próximo jogo do Corinthians no dia 21, logo depois da data FIFA, ele não vai jogar essa partida contra o Santos. Pode voltar depois no jogo contra o Atlético Paranaense. O Corinthians joga dia 21 contra o Santos e depois joga contra o Atlético Paranaense, mas não se sabe se isso de fato vai acontecer. O Renato Augusto, que nessa temporada jogou 17 jogos e teve 3 problemas médicos, né? 2 problemas no joelho, né? Um problema mais sério no joelho, ele teve que operar o menisco, né? E agora um problema na panturrilha. O Renato Augusto não consegue jogar 2 partidas seguidas como titular, né? Esse é um problema da questão do condicionamento físico do Renato Augusto, enfim, e o Corinthians é muito dependente desse jogador. Então a notícia ruim é que ele teve de fato essa contratura na panturrilha e não é uma contusão tão grave, mas também ele vai ter que ficar fazendo o tratamento, ele não vai conseguir jogar a próxima partida contra o Santos. A próxima partida contra o Santos, que é na Vila Belmiro, depois do jogo do Corinthians contra o Santos na Vila Belmiro, o Corinthians joga contra o Atlético Paranaense em Curitiba, na Arena da Baixada, são 2 jogos fora de casa na sequência, e aí o Corinthians joga dentro de casa contra o Bragantino, contra o Red Bull Bragantino. E esse jogo dentro de casa contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians vai ter que jogar com portões fechados, porque o Corinthians foi punido hoje pelo STJD, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por causa dos cantos homofóbicos da torcida no jogo contra o São Paulo no dia 14 de maio. O Corinthians, com isso, vai ser obrigado a jogar a partida contra o Bragantino com portões fechados, mas ainda cabe recurso. É proibido emitir cantos discriminatórios, racistas, homofóbicos ou xenófobos. É proibido e isso agora está no regulamento. Se isso acontecer, o time é punido, mas ainda cabe recurso para tentar reverter o resultado. Seria péssimo para o Corinthians, seria um exemplo, né? Seria um exemplo
que acontecesse isso. Porque não tem cabimento os cantos homofóbicos. Agora, seria péssimo para o Corinthians, porque o Corinthians depende muito da força da sua torcida dentro de casa, e você imagina o Corinthians jogar com os portões fechados e sem a presença da torcida. Nesse momento seria realmente péssimo, sobretudo no momento em que o Corinthians vive muito perto da zona de rebaixamento.